Hoje o Benfica recebeu no Estádio da Luz o gigante Bayern de Munique, resultado pesado para a equipa de JJ. Os alemães vencem a equipa do Benfica por 4-0. Vou dar a minha opinião sobre o jogo, uma opinião genérica daquilo que aconteceu durante os 90 minutos. Depois vou tentar explicar como é que o Bayern jogou e aquilo que o Benfica tentou anular esse jogo mais de posse, um jogo de apoio curto da equipa do Bayern de Munique. E depois, claro, também falar do Benfica com bola, as ligações que o Benfica fazia na sua transição ofensiva, partindo quase sempre para um ataque rápido, a mudança de velocidade dentro do meio campo do Bayern de Munique e em alguns contra-ataques. E hoje foi um dia negro em termos de resultado para a equipa de JJ, o que creio que até ao golo de Sané, livre direto, acho que o Benfica tem muitos pontos positivos a falar, mas também existem pontos negativos, que foi aquela fase final, os últimos 8 minutos, em que o Bayern faz o terceiro e o quarto golo. Benfica partiu para este jogo com Vlaco Dimos na baliza, a tal linha de 5 de JJ, com os três centrais, Lucas Veríssimo, Otamendi e Vertonghen, André Almeida no lado direito, e que trabalho teve André Almeida, e logo a seguir o Diogo com o diabo chamado Coman. Do lado esquerdo, então, Grimaldo, dupla de meio campo com João Mário e Weigl. Rafa jogou num posicionamento centralizado, mas para bloquear a primeira fase de construção do Bayern mais à direita, mas depois quase uma cunha com Darwin Núñez e Yaremchuk. Vou já explicar a primeira fase de construção do Bayern, em que o Benfica depois colocava o Darwin à esquerda, o Rafa à direita e Yaremchuk no meio, mas depois em termos de organização defensiva tinha outro posicionamento para depois ligar na sua transição ofensiva. Por parte do Bayern de Munique, um 4-2-3-1, em que a estrutura também ia mudando consoante a primeira fase de construção. Era uma linha de 4, mas que saía a 3, já vou explicar essa situação. E o Bayern de Munique então com Neuer na baliza. Destaca as ausências de Davies, o lateral esquerdo, e Goretzka na equipa do Bayern de Munique. Neuer na baliza, depois Pavard mais à direita, Upamecano, que ela é francesa, é Upamecano, no centro do terreno com Schul, e depois à esquerda o Lucas Hernandez. Meio campo com Kimmich e Sabitzer, mais à esquerda Coman, mais à direita Sané, mas com uma dinâmica completamente diferente, em que Sané estava sempre no corredor central. A dinâmica do Bayern de Munique na direita era diferente do lado esquerdo. Thomas Müller atrás de Lewandowski, e Coman era o jogador mais à esquerda. Naquilo que eu vi sobre o jogo, acho que o Bayern de Munique, numa primeira fase e já nos primeiros minutos, tentou chegar bem rapidamente ao primeiro terço do Benfica. Uma equipa com um jogo bastante apoiado, mas que utiliza muito a velocidade a partir dos corredores laterais. Alguma dificuldade para André Almeida a parar Coman, mas o Bayern de Munique é muito mais do que um só jogador, ou seja, o Bayern de Munique conseguia injetar no corredor central vários jogadores, em que em alguns momentos o Benfica não conseguiu controlar esse espaço no corredor central. Bayern de Munique, claramente que é uma equipa superior à equipa do Benfica, não está em causa, até porque tem melhores jogadores em termos individuais, em termos coletivos, tem essa arte que advém primeiro do individualismo e depois dos comportamentos e princípios de jogo. O Bayern de Munique parece-me que era a equipa que tinha mais bola, que criou oportunidades de golo, mas do outro lado o Benfica também criou. Portanto, o Benfica, em termos de organização defensiva, até ao golo de livre direto do Sané, teve alguns precalços, até porque o Bayern de Munique chegava lá com alguma facilidade. Mas o Benfica também tinha uma palavra a dizer. O Benfica, na transição ofensiva, quando injetava a velocidade, depois conseguia também ferir esta equipa do Bayern de Munique. Rafa é um jogador preponderante nesta equipa do Benfica, era um jogador que
mais desequilibrava no corredor central, à procura sempre de Darwin Núñez e de Yaremchuk, e os próprios jogadores, os dois jogadores, tanto o Darwin Núñez num remate para a grande defesa de Neuer, e também Yaremchuk naquela sentido vertical, em velocidade, consegue, em termos físicos, com o Upamecano, consegue depois rematar ao lado. E portanto o Benfica foi criando oportunidades para marcar golo. O próprio Diogo Gonçalves, que entra a substituir o André Almeida, faz um remate com o pé esquerdo, em que o Neuer também faz uma grande defesa, ou seja, o Benfica também criou, o Benfica tentou o golo, acabou por não conseguir. Facto é que este Benfica na Liga dos Campeões não tinha sofrido nenhum golo até então, e neste jogo acaba por marcar, acaba por sofrer 4 golos. Portanto, muitos aspectos positivos por parte do Benfica, até nos duelos individuais, muita agressividade, e estamos a falar de jogadores como Weigl, fez um jogo absurdo, Otamendi também, muita agressividade, Vertonghen, ou seja, o Benfica estava na disponibilidade de nos duelos individuais ganhar e esses lances, o que no futebol moderno isso é muito importante, e mesmo as segundas bolas são muito importantes. Mas se o Benfica tem aspectos positivos num jogo em que perde 4-0, existem também aspectos negativos naquilo que foi o resultado final, porque costuma-se dizer que perder por 2 ou por 4 é igual, porque é uma derrota, mas animicamente isso não funciona assim. E o jogador sabe que animicamente aquilo que leva para casa é o resultado final, e 4-0 é um resultado extremamente pesado para aquilo que o Benfica tentou e conseguiu em alguns momentos no jogo da Luz frente ao Bayern de Munique. Aspectos negativos... vai mais num aspecto individual que depois se forma um coletivo. Não gostei da substituição de JJ, Jorge Jesus, quando ele tira o Yaremchuk e coloca o Cebolinha. Não gostei, porque nessa estrutura, e Cebolinha é um jogador de corredor, iria obrigar, e para que o Benfica ficasse equilibrado, iria obrigar a que Rafa fosse mais para a direita, porque Darwin Núñez foi para o corredor central. Não concordei muito com essa substituição, e eu acreditava sempre que o Benfica, na mesma estrutura, com Rafa a jogar no corredor central, poderia desequilibrar ainda este Bayern de Munique. E então, para a saída de Yaremchuk, se era essa a determinação de JJ, fazia sentido então colocar, por exemplo, o Gonçalo Ramos no corredor, Darwin mantinha, e Rafa atrás, e o Benfica ficava coeso naquilo que são as suas ideias em relação à estrutura. Mais grave, e aspectos mais negativos, mais grave foram as entradas que depois percebi JJ na componente física, ou seja, vai colocar Pizzi, vai colocar Taarabt, e o próprio Gonçalo Ramos acaba por entrar mais tarde, mas eu acho que a disponibilidade desses jogadores não vieram ajudar o coletivo do Benfica, em que tornou este Benfica de Jorge Jesus mais fraco, e aí negativamente àquilo que em 9 minutos não se pode fazer tudo, mas em 9 minutos é uma oportunidade para esses jogadores se mostrarem ao treinador que estão aqui e que merecem uma titularidade no próximo jogo. E isso não aconteceu. Um Taarabt tem um registro daquilo que ele já tem vindo a apresentar, um Pizzi exatamente igual, um Pizzi sem bola, acho que está pior, e isso não veio ajudar ao Benfica, até porque com a entrada desses jogadores o Benfica ainda consegue sofrer 2 golos, tá? Porque sofre o segundo golo com um autogolo de Cebolinha, alguma infelicidade, mas depois acaba por sofrer mais 2 golos com essas entradas para refrescar, né, o corredor central, com Pizzi à direita e com Taarabt no corredor central. A preocupação para o lado do Benfica é que vão ter uma segunda volta da fase de grupos, com 2 deslocações extremamente difíceis. Uma é na Alemanha, em Munique, frente ao Bayern, e a outra vai ter que ir a Barcelona, defrontar o Barcelona. E aí vamos ver o que é que este Benfica pode fazer naquilo que será o seu trajeto na Liga dos Campeões. Em relação à componente tática, eu gosto de falar muito sobre isto, e a forma de como o Bayern se comportou, e como é que o Benfica depois tentava conseguir anular este Bayern de Munique. Reparem que o Bayern tem uma linha de 4, mas na primeira fase de construção o Bayern saía com uma linha de 3. Como é que isto se desenvolvia? O Sané vem para dentro, Sané estava sempre dentro, fazia com que depois Pavard subisse um pouco no corredor mais à direita, e o Bayern depois saía com a linha A3, ou seja, com os 2 centrais e depois aqui o Hernandez. Portanto, esta era a primeira fase de construção por parte do Bayern de Munique. Coman à esquerda, Müller bem o Lewandowski bem centralizado, Müller neste espaço central, e depois havia aqui uma forma de desbloquear
a pressão alta do Benfica. O Benfica posicionava-se com o Darwin Núñez mais à esquerda, o Yaremchuk mais centralizado, e depois o Rafa era obrigado a ir para o lado mais à direita, e o Benfica tentava bloquear esta forma do Bayern no jogar. Claro que depois as linhas subiam, havia uma preocupação de Grimaldo com Pavard e com o André Almeida ou o Diogo Gonçalves com o Coman, era notório. Linha de 3 por parte do Benfica, os 3 centrais, e depois era um trabalho excepcional, tanto de Weigl como de João Mário. E vocês veem que há muitos lances durante a partida que o próprio Sané recebia a bola entre linhas, porque o Benfica, numa primeira fase de construção, queria subir as linhas e pressionar muito o Bayern de Munique para não deixar sair, e as grandes referências do Benfica eram os 3 centrais para os 3 jogadores do Benfica, mas depois havia o problema de que, quando a bola passava esta linha, rapidamente a estrutura teria que voltar à normalidade e injetar o Rafa no meio. A minha ideia era que quando a bola chegasse, por exemplo, ao Coman, o Benfica poderia se equilibrar como Weigl com João Mário, e o Darwin poderia fechar dentro, que era o jogador do lado contrário à bola. Portanto, o Darwin teria que fechar dentro, e em muitas situações isso também aconteceu. Claro que depois o Rafa sai aqui do espaço, injeta-se no meio, e aqui Rafa foi uma peça muito importante, que era para tentar anular a tal superioridade numérica que o Bayern fazia. Reparem, com Pavard à direita e com Coman à esquerda, até porque Hernandez não subia porque Coman era o homem que dava a largura. Reparem que o Bayern de Munique depois injetava Kimmich e Sabitzer, portanto 2 homens sempre de frente para o jogo, e depois envolvia o Müller e um jogador que era bastante importante, que era o Sané. E foi nesse corredor central que em algumas situações o Benfica teve dificuldade. Dificuldade porque, a partir de uma primeira fase de construção do Bayern de Munique, o Benfica depois tinha que se dobrar em outra estrutura, porque o Rafa não ficava à direita e o Darwin Núñez não ficava colado à esquerda e o Yaremchuk não ficava colado no meio. O grande exemplo disso, quando a bola passava a linha da primeira pressão do Benfica, como é que o Benfica se organizava? O Benfica depois juntava aqui a linha de 5, e isto é muito importante, porque o Benfica juntava a linha de 5, colocava Weigl e João Mário no espaço intermédio, e então o que é que o Benfica fazia? O Yaremchuk e o Darwin Núñez centralizado, havia alguma preocupação do Darwin um pouco mais à esquerda, mas o Rafa foi determinante. Há um lance na segunda parte, ou na primeira parte, que não me recordo, em que esta linha de médios estava batida com os jogadores do Bayern a receber bolas entre linhas. Eu não sei, acho que foi o Müller que pegou na bola, e era importante o Benfica depois injetar os jogadores no corredor central, e é onde entra o Rafa. É aqui que entra o Rafa. O Rafa era um jogador extremamente importante para fechar o corredor, porque o Benfica, ao mudar a estrutura, porque o Benfica na transição ofensiva queria sempre ligar com alguém. A ligação seria feita nas costas da linha defensiva do Bayern para Darwin Núñez, ou então era o próprio Rafa que fazia a ligação com bolas a vir de Weigl ou do próprio João Mário. E então o Rafa, para equilibrar este corredor central, era um jogador extremamente importante para fechar o corredor, numa perspectiva de ajudar o próprio Weigl e João Mário. É claro que o futebol é movimento, vocês estão a ver aqui um exemplo de um quadro tático, o futebol é muito mais do que isto. Eu estou a tentar explicar posicionalmente como é que a equipa se comportava, mas depois há sempre uma dinâmica muito interessante. Ou seja, a bola com o Coman nesta parte do terreno, o Coman ia sempre de situações 1 para 1 com o Diogo Gonçalves ou com o próprio André Almeida, mas depois, quando o Bayern chegava às linhas à frente dentro do meio campo do Benfica, o Benfica tinha sempre alguma dificuldade de segurar, principalmente um jogador que foi muito importante para o Bayern de Munique, que foi Sané. Sané recebia a bola no corredor central, até há um lance em que Sané pega na bola, percorre o corredor central e faz um remate fora da área. O remate não entra porque, por alguma sorte para o Benfica, mas realmente Sané foi um jogador de veras importante no corredor central. Aspectos positivos é que o Benfica, com esta linha de 5, um bom trabalho de JJ, principalmente na primeira parte, era uma equipa que conseguia colocar os jogadores do Bayern de Munique em fora de jogo. Isso é importante porque é um trabalho bem feito por parte do Jorge Jesus. E estamos aqui a falar da linha defensiva, não tem nada a ver com organização defensiva. A organização defensiva
tem tudo a ver com o aspecto coletivo da equipa sem bola, são os 10. Outra coisa é falar da linha defensiva, e esse trabalho acho que está a ser bem feito por parte de JJ, na perspectiva de que o Bayern projetava-se um pouco com Pavard, deixava aqui a linha de 3 com 2 jogadores, com Sabitzer e com Kimmich, mas rapidamente quando o Bayern perdia a bola, o Bayern tem como tem muitos jogadores no corredor central, e eles não estão juntos, mas estão no corredor central, o Bayern rapidamente na reação à perda abafava um pouco o Benfica, mas o Benfica conseguia sair. E o Benfica conseguia sair porquê? Porque rapidamente depois o Pavard descia, fazia a tal linha de 4, mas o Benfica conseguia sair por intermédio de Rafa ou a depender da linha defensiva do Bayern de Munique, porque em muitos lances, quando o Grimaldo teve bola, eu reparei que a movimentação do Darwin na esquerda era notório, e aí o Benfica já conseguia ligar o jogo por cima para Darwin Núñez e conseguia depois fazer com que o Benfica respirasse e chegasse à frente com velocidade. Em outras situações em que o Benfica conseguia roubar a bola ao Bayern de Munique com um passe falhado, esta capacidade que o Benfica tem e com este triângulo, e falo num triângulo de meio campo, mas Rafa está sempre nos dois processos, ou seja, no processo sem bola e no processo com bola, aparece Rafa num bom momento, porque Rafa conseguia espreitar um pouco o jogo entre linhas que o Bayern fosse dando, com Kimmich e com Sabitzer, e o Benfica depois conseguia fazer essa ligação com Rafa e que depois desbloqueava o jogo do Benfica, e muito bem, até porque o Benfica com bola em muitos momentos conseguiu-se superiorizar à equipa do Bayern Munique. Falando em comportamentos dos corredores laterais, muita envolvência também de Diogo Gonçalves com bola, e que quando chegava lá conseguia ter apoio curto com o João Mário e conseguia desenvolver também com a Rafa o jogo mais à direita por parte do Benfica, e do outro lado o Grimaldo também sempre nessa perspectiva de poder subir no terreno, apesar que Darwin Núñez é um jogador que parte do meio e aparece muito mais na esquerda. Foi um jogo que eu gostei, mesmo com o Benfica a perder por 4-0, acho que este Bayern de Munique desequilibra sempre o jogo, porque no campo individual tem melhores jogadores do que a equipa do Benfica, é inegável, não podemos negar essa situação, e esta forma do Bayern jogar, que pode perturbar um pouco o sentido posicional do adversário, e falo muito em 4 jogadores, em que 2 são fundamentais, até porque Kimmich e Sabitzer, mais posicional, mas quem faz o carrossel é Müller e Sané, e principalmente Sané, confunde claramente um Benfica quando tem um meio campo a 2 e necessita urgentemente de encaixar lá um jogador, seja Rafa ou seja Darwin Núñez. E depois aquilo que o Benfica fez hoje é quase uma fotocópia daquilo que fez com o Barcelona, ou seja, umas saídas rápidas, modo de velocidade rápida, à procura do ataque rápido ou de um puro contra-ataque, e o Benfica também teve oportunidades para fazer o golo. Fica no registro e fica na história 4-0, é um resultado bastante pesado para a equipa de JJ, animicamente deixa qualquer equipa de rastros, mas vamos ver o futuro. O futuro é esperar e ver a reação daquilo que o Benfica poderá fazer nesta Liga dos Campeões, tendo em conta que vai ter 2 saídas bastante difíceis em Munique e em Barcelona, apesar que o Barcelona não está no seu auge, o seu melhor momento de forma, mas é sempre muito complicado o jogo em Barcelona, e ainda tem que receber em casa o Dinamo, por isso vamos ver o que é que a equipa de JJ vai fazer. E pronto, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no YouTube, a ser gravado diretamente aqui na Twitch, twitch.tv/jogasimples. E está feito. Contem com próximos vídeos relacionados com próximo fim de semana, Liga Bwin, e temos aí análises Porto, Benfica, Sporting e Braga, e os clubes que defrontarão essas equipas. Não se esqueçam do apoio, deixem aí o likezinho no YouTube, o like é muito importante, ajuda o engajamento. E todos os dias à noite dê um salto aqui à Twitch, estamos aqui todos, olha, está aqui um chat maravilhoso, mais de 500 pessoas aqui a assistir, eu agradeço a todos vocês, e vemo-nos no próximo vídeo.